Olá, contador, olá, contadora, olá, contabilista. Eu sou Adriano Santos, apresentador do programa Talk Show A Voz da Contabilidade, com patrocínio da Yungo, telefonia em nuvem que amplifica a voz e te conecta. Hoje eu tenho o prazer de receber uma grande amiga, conheço há alguns anos, não vou falar muitos anos porque senão a gente revela, né, a idade, mas há alguns anos já a conheço, uma contadora, empresária de sucesso, Silvana Araújo. Tudo bem? Olha só, tudo muito bom. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando esse momento com você e com o pessoal que vai nos acompanhar. Legal, realmente é um prazer recebê-la e como a gente já se conhece há algum tempo, então tenho acompanhado a sua trajetória como empresária contábil e também como entidades, né, lá em Guarulhos, desde a época de sindicato, de associação, né, ECG, enfim. E queria que você falasse um pouquinho da sua vida como empresária, né, do escritório contábil Oráculo. Na verdade, hoje eu estou com a Controller e Oráculos, que foi uma fusão que nós fizemos, né? Já existia a Controller, pela qual eu era uma das sócias, e existia a Oráculos, que era do Carlos, tal. E aí a gente, nessa parceria, na época da associação comercial, que a gente estava muito presente, onde existiu a ECG, que a gente fundou. Então a gente começou a se conectar muito, mas muito mesmo. E aí a gente acabou até tendo um relacionamento, a gente se casou e em 2018 a gente fez a fusão dos dois escritórios. Como a gente entrou naquele impasse, né? Eu gosto do meu nome, ele gosta dele e tal. Então, por enquanto, a gente ainda está trabalhando como controller e Oráculos assessoria contábil. Legal. E já se vão bastante tempo, né, de contabilidade, eu estou no segmento desde 2000 e gosto muito da participação das entidades e dessa loucura que é o nosso segmento contábil, que não para, né? Não para. Você tem que estudar o tempo todo e você nunca pode falar que você sabe tudo, porque na verdade a cada flash você descobre que você sabe menos, ou a cada flash você descobre que tudo que você sabia não vai servir mais, porque começou algo diferente. Eu costumo dizer que a profissão do contador é igual ao médico, né? Estuda pro resto da vida. É, Não dá para parar, porque se parar, desatualiza e não tem como. Até entrando nessa seara de se atualizar, de estar sempre olhando, enfim, eu tenho percebido que muitos escritórios contábeis estão nichando, tentando ser mais específico naquilo que eles querem tratar, justamente para poder ser mais, não mais tão generalista e mais específico. O que você acha dessa questão de nicho de mercado, enfim? É um caminho para o escritório de contabilidade? olha, eu acho que a gente tem, na verdade, no se fala de contabilidade, vários caminhos, né? A gente nunca pode falar que é um só, são vários. E a questão da segmentação é um caminho que eu acho que vem para trazer mais segurança até para quem está investindo nesse segmento, porque ele começa a conseguir se capacitar melhor e ter autoridade sobre aquele assunto. Porque uma vez que a gente vê assim, as contabilidades tradicionais, é, por exemplo, a minha. Lá na Controller a gente trabalha com todos os segmentos, todos os ramos. Só que o nosso foco é construção civil. Tá. A gente não dispensa nenhum tipo de cliente, mas a gente tem que ter um esforço muito grande, muito maior, porque a gente tem que entender isso da indústria, do comércio, do serviço, simples, o MEI, e aí vai, né? Lucro presumido, lucro real, a gente tem todos eles. Então a gente tem que ter esse estudo e capacitar a equipe o tempo todo, constantemente. Quando você pega e vai para um nicho, o que facilita para você é que você vai estar estudando somente aquilo, fica infinitamente muito mais fácil, Sim. porque você começa a ter uma especialização e você descarta tudo que é relacionado a outros itens que não aquele que você se interessou em nichar. E consequentemente, com clientes também, né? Sim. Se eu sou nichada em supermercados, eu não vou pegar uma farmácia, Sim. eu não quero saber sobre construção civil, né? Houve lá atrás até uma intenção nossa de ficar nichado somente com construção civil. Mas como a gente tem uma quantidade considerável de clientes e clientes bem antigos, que são de segmentos diversificados, então a gente mudou de ideia e a gente continua tendo uma especialização em construção civil, que é o foco, mas a gente atende todos os segmentos. Ah, legal. E dessa questão de atender todos os segmentos,
E a gente sabe que hoje em dia temos um problema que, eu confesso até que é difícil de resolver. Eu já fiz essa pergunta para diversas pessoas, inclusive para o Batistão, eu também fiz essa pergunta. Tem um problema muito sério hoje de mão de obra, né? Ai, É difícil você encontrar mão de obra no mercado, mão de obra qualificada, é. né? Então muitas vezes você tem que formar mão de obra, sabe, através de estágio, enfim, e começar a formar a mão de obra. O quão difícil é engajar a equipe e fazer com que a equipe trilhe esse caminho de disciplina, de entender, porque evidentemente não só os colaboradores também têm que estudar. Com certeza. É um desafio constante, é diário, porque assim, quando você fala de manter o ânimo deles, é em todos os sentidos, né? Então eu falo que eu acho que as empresas têm que se preocuparem muito com a questão pessoal de cada colaborador dela, para poder ter um desempenho bom na hora da entrega, na hora do atendimento, cumprimento de prazo, mas são tantos itens que vai te levar a esse sucesso, e um deles, eu acho que a gente vem falando muito sobre isso ultimamente, é a questão da cultura, né? É, deixar com que os colaboradores que você já tem, né? Para quem já tem colaborador antigo, que ele tenha muito claro e muito bem alinhado na mente dele qual é o propósito, qual é a cultura da empresa e que ele fique replicando isso, porque nós, como gestores, a gente tem que ficar o tempo todo falando, porque assim, tá tudo bem hoje. Aí você fala, ah, eu fiz um trabalho, tá tudo perfeito, maravilhoso, vou parar. Não dá para parar, porque amanhã o pessoal já esquece, já tem aquela quebra de rotina do final de semana, de um feriado, de um colaborador novo que às vezes, se você não conseguir também fazer uma boa contratação e entender qual que é a linha de pensamento dele, se encaixa com a nossa cultura, se faz sentido para ele tudo que está sendo proposto ali. Porque às vezes também a engrenagem está bem afiadinha, está tudo bonitinho, mas entra um colaborador novo, se ele estiver muito desalinhado, e se a gente não tiver esse olhar para alinhar rápido, ele pode tirar todas as engrenagens do lugar. Sim. Isso dá um trabalho danado. Então, eu acho que a gente tem que partir pela questão de cultura. Aí você tem que trabalhar num ambiente agradável, não é só ter todas as missões colocadas na parede, você tem que realmente trabalhar aquilo dentro da mente dos seus colaboradores, dentro das suas ações você tem que fazer, promover diversas situações para que eles possam ter um diálogo claro, tanto com o cliente quanto com o restante da gestão da empresa, né? E depois, mediante tudo isso, a gente parte para ações de treinamento, técnicos, treinamentos comportamental, treinamentos sobre análise de perfil. De repente, eu sou uma colaboradora excelente, mas eu não estou dando o meu melhor porque eu estou com um problema pessoal e Sim. ninguém tá olhando isso. É claro que a gente tem sempre que separar as coisas, mas assim, até onde a preocupação do outro comigo pode me ser favorável, Sim. ou até onde a preocupação do outro em não ter nada, nenhum vínculo comigo, pode me afetar e me derrubar um pouco mais. Então a gente tem que ter todos esses olhares e ali você vai criando vínculo, vai criando comprometimento, vai engajando, porque eu acho que o grande mistério aí seria fazer o engajamento. Então, quando a gente falar de comprometimento, aí a gente vem que também contabilidade é um segmento extremamente puxado, a gente trabalha com muito prazo, sob tensão, pressão o tempo todo. Então, a gente tem que fazer coisas porque para deixar mais leve o ambiente, né? Porque a gente trabalha com muita responsabilidade, são temas assim, em alguns casos pesados, porque a gente tem que correr o tempo todo contra o prazo, a gente tem que atender o cliente da melhor maneira, a gente tem que atender o fisco, que a todo momento traz uma novidade, uma obrigação acessória nova, que a gente também não consegue repassar isso para o nosso cliente, né? Então a gente tem uma série de desafios. Então, não é porque é tão responsável, não é que é porque é tão sério que tem que ser chato. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para se tornar que ele seja mais leve, mais agradável, para que as pessoas fiquem e acabe também essa rotatividade, né? A gente vê muitos profissionais trabalhando por dinheiro, não por paixão. E esses profissionais
são difíceis, porque qualquer valor a mais que o outro oferecer, ele vai sair. E em outros casos, ele fica procurando mesmo, né? Sim. Porque ele acha que é estressante. Então, é uma profissão que tem que ficar quem realmente gosta. Quem não gosta, não consegue ficar. Eu costumo dizer que tem que fazer sentido e tem que ter prazer. Faz sentido e tem prazer, aí ele tem um direcionamento, tem que até seguir. Inclusive, muitos escritórios hoje tá acontecendo de colocar, né, colaboradores antigos como sócios, enfim, justamente pelo tempo de engajamento, tempo de dedicação que eles têm. E um segundo momento, dentre também os colaboradores, você tem a questão da tecnologia, né? Porque hoje, né, não dá mais para fazer nada na mão do escritório. Hoje tudo você tem que ter software, ter que ferramentas, enfim, para auxiliar no processo do dia a dia, até para aumentar a produtividade e porque não é só a parte técnica, né? Que a parte técnica, ok, na hora de conferir, olhar, enfim. Então tirar aquele trabalho que não é, né, do contador, que não é das pessoas que trabalham no escritório contábil, que é justamente essa questão de baixar nota, importar nota, analisar, enfim, esse processo de conferência, né, das notas, enfim. Então, e as pessoas hoje estão absorvendo mais rápido essa questão da tecnologia? Ah, sim, é uma questão que veio para ficar. No começo a gente teve bastante resistência, né, porque o pessoal achava que a tecnologia em um volume muito grande ia tirar emprego das pessoas e tal. E até onde estava num podcast, estava conversando isso com a outra contadora, que o importante é a gente, aquele mito que falava a contabilidade vai acabar porque inteligência artificial, porque muita robotização. Lá na empresa, a gente investe pesado em tecnologia, não é de agora, bem antes da pandemia, tanto é que quando veio a pandemia a gente nem sofreu tanto nesse quesito, porque a gente via colegas desesperados que não sabiam para onde ir, como fazer, porque ele não tinha nada ainda com uma tecnologia avançada. A gente já estava bem tranquilo nesse quesito, tanto é que a gente não teve maiores dores em relação a isso. Mas a gente tem que ver de um lado positivo. A tecnologia veio para ajudar e para facilitar o computador. Sim. Se eu tenho uma equipe que está lançando nota o tempo todo, ela vai ficar muito preocupada em ficar lançando e depois conferindo, pegando erro e reconferindo. E estressa também, né? Estresse, serviço não anda e tem que ter mais gente. Com a tecnologia, esses serviços braçais, a gente pode colocar até com robotização, a gente tem algumas coisas lá, ajuda muito a alavancar e a gente ter uma produtividade no ganho de tempo. Ganhando tempo, eu posso pegar essa minha equipe, colocar para ela treinar, colocar para ela estudar um pouco mais, para dar um atendimento mais prioritário para o meu cliente. Porque todo cliente ele quer ser mimado, ele quer, olha, eu estou com um problema. Não quer que você tenha um vínculo com ele, converse com ele, entenda qual que é a necessidade, dê o retorno rápido, né? Muitas vezes na hora ali você já resolve o problema. E se você está extremamente atarefado, né? Muitas vezes a pessoa não quer nem atender o telefone. Sim. Porque ela fala, não, eu vou ter que ser agradável com o cliente. Eu sei que ele vai me fazer uma pergunta, mas vai durar mais ou menos uns 20, 30 minutos, eu não posso parar, porque vai me atrasar na entrega. Então, se você usa a tecnologia a seu favor, você ganha tempo. Você ganhando tempo, você produz qualidade e aí você consegue, eu acho que, atender melhor o seu cliente. É uma coisa que veio para ficar e não veio para tomar o lugar de ninguém. Sim. Até porque o profissional que lançava, ele pode deixar de lançar para ele ser mais analista, mais crítico, dar um atendimento melhor. Porque é isso que o cliente quer. O cliente não quer alguém que fique fazendo preenchimento de guia, não é verdade? Sim. Para isso a gente tem as robotizações. Porque realmente, se você continuar na contabilidade tradicional, é um problema, você vai perder mercado, e é isso, né? Custo operacional elevadíssimo, baixa lucratividade e profissional estressado, e o que é pior, você não tem tempo, está envolvido nos problemas do dia a dia para fidelizar o seu cliente. E aí é um problema, aí sim acaba. Porque, veja bem, quantos problemas o cliente tem no dia a dia e ele tem que ligar para quem? Para o computador, que é a pessoa de maior confiança dele no quesito profissional ali. Então, se ele liga e você tem tempo, você está atento a ouvir ele, a achar uma solução para ele, naquele momento que você está tentando resolver aquele probleminha, que às vezes é uma coisa pequena, você descobre que o problema não é aquele ali. Ali é só o fiozinho, que se você puxar,
tem mais um monte de coisas. E aí você pode dar uma consultoria para ele. Exatamente. E nessa Monetizar. consultoria, você faz com que ele ganhe, né, um benefício muito grande dentro da empresa dele, porque você vai estar orientando, você vai estar com um olhar para isso, e você também possa abrir um outro leque de mais uma possibilidade de rentabilidade para o seu escritório. E fidelizar o cliente, porque ele vai falar assim, porque empresário se relaciona com outros empresários. Exatamente. E ele vai falar assim, olha, eu estava com tal problema e a minha contabilidade resolveu. Porque eu estava conversando com a contadora e ela falou, peraí que eu vou aí para analisar, porque por enquanto você pode fazer assim, mas tem uma outra situação que eu gostaria de fazer uma análise. Em cima dessa análise, ela descobriu um problema e resolveu para mim. E aí o colega, com quem ele está conversando, outro empresário, pode falar assim, nossa, eu estou com o mesmo problema há meses, eu falo na minha contabilidade e ninguém resolveu nada. Poxa, me dá o telefone. Sim. É uma nova forma de você também poder fidelizar e poder prospectar novos clientes de forma indireta. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Eu cheguei a visitar mais ou menos 400 escritórios por ano. É muita coisa, hein? Eu visitava muito escritório na época que eu trabalhava na Cotimatic, então eu tinha que visitar, né, olhar os escritórios. Então eu acompanhei muito isso, essas questões, né, dos escritórios que não estavam querendo fazer dessa forma, outros que já fizeram já lá atrás, ou seja, já começaram lá atrás, que é o caso de vocês também. Então, realmente, quando chegou na pandemia, aí que foi o divisor de águas. Porque teve gente que fechou, quebrou na pandemia. Infelizmente. Infelizmente, eu conheço vários contadores que tiveram que vender sua carteira porque não tinha mais como tocar o escritório, porque não tinha como fazer. Não tinha. Estava usando o TeamViewer com os colaboradores em casa, TeamViewer com a máquina ligada no servidor do escritório para tentar fazer, e aí sequestro de dados, aconteceu uma série de coisas por esse motivo, porque também os hackers ficaram antenados, né, na pandemia, porque muitas vezes estão usando esse tipo de ferramenta que não tem uma segurança, tem uma porta aberta para o mundo, e o hacker é isso, né? Ele vê uma porta aberta, ele quer entrar. Tá? Então, infelizmente, aconteceu isso, e esse divisor de águas fez com que, num salto de um ano, mesmo que fossem 5, 6, 10 anos. Então, muitos escritórios entraram nessa linha, entraram nessa questão, e aí corrobora aquilo que eu vi no Sebrae. Eu estava vendo uma pesquisa do Sebrae recentemente. Eles entrevistaram 600 empresários no Brasil inteiro, pequenos e médios. Dois dados que me chamaram a atenção. 90% disseram que gostaria que o contador opinasse mais no negócio dele. 90%. 90%? Eu não tinha 90%. ciência. E o segundo dado, que 87% gostaria que pelo menos uma ou duas vezes o contador visitasse a empresa dele. Então, ou seja, eles querem realmente o contador mais próximo. Isso sempre foi assim. Eu lembro que antigamente, quando eu andava pelo interior, para o empresário tinha duas pessoas que eram extremamente importantes. Era de um lado o contador e do outro lado o advogado. Né? E muitas vezes o contador, muito mais. Aí durante algum tempo começou a balança começou a desequilibrar. Ele ficava mais com o advogado do que com o contador. Justamente por quê? Porque vieram as obrigações acessórias com multas absurdas e naquele momento você precisava se dedicar mais na operação do que propriamente dita a fidelização de cliente. Por quê? Porque realmente se viesse uma multa, a responsabilidade é nossa. Exatamente. Né? Então, durante esse período do início do SPED, né, do início dessas grandes obrigações acessórias, teve esse distanciamento. E muitas vezes agora realmente é a hora do contador voltar, estar ali usando a tecnologia para ter tempo no dia a dia para poder realmente vitalizar o cliente. Então, ir lá realmente visitá-lo, não só via call, não só via telefone. É importante, a voz é importante, principalmente a voz, né, no tete-a-tete ali, conversando com o seu cliente, e que gera outros negócios. Com certeza, o relacionamento, né? Quando você sai do seu habitat, vai lá para visitar o cliente, você tá vendo a estrutura dele e às vezes nem ele sabe que ele está com um problema. Mas se você estiver bem atento, você vai uma, duas, três visitas, você pega que tem alguma coisa que pode ser melhorada e você pode estar conversando com ele. Então, eu acho que essa questão de você manter as visitas, de você ser próximo do seu cliente, acaba, a maioria das vezes, virando amizade e você consegue ter uma forma de tratativa com ele de uma forma de uma contabilidade muito mais consultiva do que de execução, né?
há muitos anos atrás era isso daí, era só fazer a execução, Sim. que a gente só tinha essa preocupação. Hoje até eu acho que por conta da liberdade, da toda essa parte tecnológica, né? E quando eu falo tecnológica, não entendam digital, somente digital, Sim. né? A gente está falando de ter um escritório com as raízes, vamos dizer assim, tradicionais, mas de olho na modernidade, unindo Sim. as coisas, Como, né? por exemplo, lá você tem PBX na nuvem, você Tenho. não tem um PBX físico, né? Você tem PBX na nuvem, você tem toda uma estrutura de TI, uma pessoa de TI interna. Eu fui lá no escritório recentemente e eu sou testemunha. Primeiro, a questão tecnológica total. Segundo, o ambiente colaborativo e participativo. Eu vi os colaboradores assim realmente felizes de estarem fazendo o trabalho do dia a dia. Eles têm orgulho quando vai alguém para conhecer a empresa, um cliente novo leva, a gente faz o onboard do cliente, convida eles para virem até a sala de reunião, né, para conhecerem, a gente faz um tour pela empresa, e é bem bacana, e a gente sempre fala para o nosso cliente, quando o cliente está entrando, todas as tecnologias que a gente utiliza, e por que a gente utiliza, e qual é o comprometimento dele em me passar as informações, o que acarreta se ele não passar dentro do prazo, o que acarreta ele colocando tudo em dia, usando alguns sistemas gerenciais que às vezes até a gente disponibiliza para poder dar uma qualidade melhor na informação. Então, eu acho que todo esse trabalho é importante que a gente faça, nós como empresários contábeis, que a gente faça isso, que o nosso colaborador entenda isso, mas o mais importante é que o seu cliente saiba que você faz isso. Perfeito. Porque senão, para ele vai colocar ali na prateleira você igual a todos os demais. Inclusive aqueles que não têm essa preocupação, aqueles que não investem em treinamento, aqueles que não investem em nada. E depois fica reclamando que a mensalidade é muito baixa porque o Sim, cliente não vê a entrega. exato. E é claro também que a gente vai falar que tem cliente que ele não está muito preocupado se ele está pagando muito ou pouco uma balança justa, vamos colocar assim, olha, eles me entregam muito, então eu vou pagar um pouco mais. Tem cliente que, quanto mais ele puder pagar menos, quanto mais ele puder sangrar, ele vai Sim, sangrar. Mas isso é uma exceção, que a sim. maioria não. O empresário que de fato ele é empresário, ele sente prazer em pagar por uma prestação de serviço bem feita. Porque ele reconhece o diferencial que está sendo entregue ali. A gente se encontra aí diversas vezes em eventos, né? É. E qual é a importância de você participar dos eventos, de fazer network, enfim, e também absorver conteúdo? Olha, eu acho isso fundamental. Você me encontra em todos, a gente está em vários, né? A gente está sempre se encontrando, porque eu acho que essa reciclagem faz parte. O primeiro ponto é você estar antenado com as novidades do que está acontecendo. Ah, mas você foi em quantos eventos esse ano? Já, acho que beirando uns 20 aí já esse ano. Também trabalho com a área condominial, então aí a gente vai também fazer os eventos, que às vezes alguns assuntos muitos são parecidos, dá para você aprimorar nos dois universos, mas assim, a parte de você ir buscar conhecimento, buscar uma reciclagem, se antenar sobre o que está acontecendo, pode ser o mesmo tema, que nem a gente ficou batendo sobre tecnologia durante anos. E às vezes chegava lá e chegava algum colega e falava, ai, não aguento mais esse negócio de tecnologia. Gente, negócio chato, não tem outro tema? Isso antes da pandemia. Quando veio a pandemia, a gente descobriu que realmente era necessário ter se falado tanto, porque muitas pessoas só ouviam e não praticavam, não estavam Exato, preparadas, exato. né? Então, a reciclagem, você vê o que está acontecendo ali, você criar conexões com outros parceiros, ver o que o mercado tem de novidade, de produto que você pode levar para dentro da tua empresa. Muitas vezes a gente tem vários sistemas, porque um sistema tem duas coisas específicas que eu quero e que eu preciso. Mas eu preciso de um outro sistema, porque o outro tem tal coisa que esse Sim, não que tem. complementa e sim. E nessa implementação a gente acaba tendo vários sistemas. Mas também acho que isso é benéfico porque você começa a transitar melhor nesse universo, você pode dar opinião, você pode estar mais próximo desses parceiros e eles começam a ser os seus parceiros. Então a questão do network, para mim, é importantíssimo. E a gente não coloca só eu e meus sócios para fazer os cursos, a gente coloca também toda a equipe. A gente vê qual que é o assunto pertinente, qual que é a área e a gente vai colocando. Tem evento que, claro, não vou conseguir ir, eu mando a equipe para estar representando, para estar fazendo, depois volta.
Eu quero um feedback do que eles acharam de mais legal, o que eles acham que pode ser implantado, o que eles acham que de repente a gente tem, mas tem uma ferramenta melhor para a gente poder analisar as possibilidades de troca. Sim. Então eu acho que o contador ele tem que entender que a partir do momento que ele constrói o escritório contábil e ele começa a ter uma carteira considerável e ter um número significativo de funcionários, ele não é mais um contador, ele é um empresário. E ele tem que sair de trás da mesa. Ele não pode ficar só na mesa, fazendo as obrigações, fazendo conferência. Ele tem que ter um time, tem que ter uma equipe bem formada. Ele tem que ter essas habilidades de gestão, que é uma dificuldade muitas vezes muito grande para a grande maioria, porque para quem é contador, ele tem aquela essência, aquela coisa de gostar da parte técnica. E não quer muitas vezes largar. Mas dá para a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você fazendo e atrás da mesa, não vai rolar. Não vai rolar. Costumo dizer que o contador, ele sim, a gente sempre tem que privilegiar a técnica. O contador é a única profissão que você pode ter 48 atribuições que só um contador pode fazer. Exatamente. Eu até recentemente eu dizia 43, na verdade são 48 atribuições que só um contador pode fazer. Vou até te dar uma dica, depois você elenca todas elas, deixar passando nos próximos programas. Vou fazer isso. Aliás, se você procurar lá no CFC, tem uma resolução 180. Eu não vou falar o número aqui agora, mas eu vou deixar no meu canal, no meu Instagram, @Adriano, a voz da contabilidade. Vou elencar lá e vou deixar lá no meu Instagram, porque realmente são 48 atribuições que só um contador pode fazer. Nenhuma outra profissão pode fazer. E a gente percebe que às vezes tem gente de outras profissões, nada contra, mas entrando no mercado contábil e fazendo atribuições que é só o contador que pode fazer. E muitas vezes não tem a habilidade para aquilo, não conhece o assunto aprofundado, é só de forma superficial. Então ali ela precifica da forma que ela acha melhor para ser muito competitiva. Exato. E tem alguns empresários que estão procurando preço, porque eles ainda não realmente entenderam o que é ser empresário, o que é ter uma empresa, e aí acaba atrapalhando bastante o mercado, né? Sim. E a gente já falou de engajamento da equipe, né? Falou desse processo de tecnologia para melhorar, para você estar mais perto do seu cliente, enfim. A participação em eventos, que é importante você adquirir conteúdo, adquirir conhecimento. E eu acho que tem uma outra vertente que não é todo mundo que gosta, mas eu acho que é um caminho extremamente interessante, que é o trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Gente, tem gente que acha que não. É um trabalho voluntário. Eu sei também que você está no Sescom. Eu sou apaixonada pelo Sescom. Gosto muito da logística, de toda a entrega, do comprometimento, da seriedade do sindicato. É um orgulho fazer parte de lá. Eu comecei a participar de associações, se eu não me engano, em 2007. Por um amigo que era contador e insistia muito para que eu fosse participar de algumas reuniões que aconteciam na Associação Comercial lá de Guarulhos. Minha empresa é de lá, eu moro lá. E aí eu não tinha mais como dizer não, mas eu vivia correndo, porque tinha prazo, tinha coisa para entregar. Então eu achava que era supérfluo sair de trás da mesa, nessa época, em vez de ficar atendendo o cliente, fazendo o operacional, sair para uma reunião que muitas vezes era uma vez por semana e durava metade do período. Então a gente ficava lá das 9 às 11 da manhã. E até eu chegar, pronto, perdi metade do dia. Então eu falava para mim, não posso, não dá, não tem tempo. Até que um dia eu não tinha mais como negar e acabei indo. E aí eu falei, bom, eu já cumpri minha parte, né? Nunca mais ele vai me chamar, tal. Quando foi na outra semana, ele me chamou de novo. E aí eu, sem graça, mais uma vez, fui de novo. Eu sei que ele ficava insistindo. Eu falei, meu Deus, vai chegar uma hora que ele vai parar de me chamar, né? Só que antes dele parar de me chamar, eu comecei a gostar. Alguma coisa ali virou a chave, que eu acho que é a troca. Sim. Porque quando você está num ambiente corporativo, é diferente de um associativo. Que ali as pessoas estão todas ali no mesmo segmento. Naquele momento, eu estava ali no núcleo de contabilidade. Então, tinha muitos empresários maiores do que eu, iguais a mim e inferiores. Mas os problemas eram os mesmos. Ou já tinha passado, eu estava passando, ou estava com receio de começar a ter aquele problema.
Então ali a gente descobriu que era um network muito legal, que você podia trocar e juntos achar soluções, juntos se unir para ter força, representatividade, juntos a gente conseguia economizar em diversas situações. A gente chamava um palestrante bacana, e naquela época o meu escritório não tinha condições de trazer um palestrante só para gente. Mas ali no grupo a gente conseguia. E a gente fazia o rateio, eram acho que 15, 20 escritórios contábeis na época. Então foi muito rico. Aí dali nasceu a necessidade da gente fazer uma associação de empresas de contabilidade somente em Guarulhos. E aí foi quando eu falei, mas aí você vai estar brigando com o Sescom, porque já existe o Sescom. Não, mas o Sescom tem em São Paulo. E naquela época a gente não tinha muito acesso. Sim. A gente falava que tinha assim, uma certa imagem que o Sescom era um pouco mais elitizado. E para os pequenos não tinha muito espaço. Então a gente pegou, foi trabalhando, a Associação Comercial apoiou a gente inaugurou a ECG, eu tive a oportunidade de ser presidente durante 2 mandatos. Eu estive lá nas duas. E aí, quando a gente fez o lançamento, a gente já tinha 1 ano de existência, a gente estava fortalecendo tudo, porque é um desafio constante. Porque aí você já não está falando mais sobre os seus clientes, sobre a sua empresa. Você começa a dar voz para um monte de gente que vem atrás. Exatamente. E você ir em repartição pública e falar em nomes de vários, você ir na Receita Federal, você marcar reunião, você preparar um treinamento, um curso que é para todo mundo. Então ali eu comecei realmente a me apaixonar. Veio o Sescom, participou para entender o que estava acontecendo desde o início, deixar bem claro que o Sescom adorou a ideia, depois que ele entendeu qual era o projeto e veio junto com a gente. Aí a gente fez uma sede, na verdade, o Sescom tinha um prédio, ele mudou, pegou um prédio maior, bem mais bacana, colocou a ECG dentro e a gente começou a oferecer um monte de serviço. Cresceu muito ali a região por conta desse trabalho que a gente fez em 2 mãos. E aí eu fui nomeada depois diretora regional do Sescom. Aí nessa época eu já estava participando um pouco menos das reuniões da Associação Comercial do Núcleo, porque o Núcleo tinha um período de começo, meio e fim, já estava findando. E aí eles me convidaram para ser diretora lá da Associação Comercial. Eu adorei a ideia e fui participar. E isso já se vão muitos anos, acho que desde 2015 eu estou no Sescom como diretora e na Associação Comercial também. E da ECG foram 2 mandatos e agora é membro de honra, né, por conta dos trabalhos. E eu sempre falo que a gente doa o nosso tempo, porque como você falou, é muito bom falar, é totalmente voluntariado, mas você tem que doar muito do seu tempo, do seu conhecimento, das suas habilidades, mas o que você ganha é infinitamente maior. O conhecimento com pessoas incríveis, a troca de energia, a troca de informação, conhecimento. Eu acho que é o grande legado participar de associações, porque você passa, se você fizer um trabalho bem legal, você deixa a sua marca. A paixão também de olhar para os seus pares e falar assim, gente, estou aqui doando meu tempo para ajudar, né, os colegas a também terem sucesso, a também, né, seguirem em frente. Eu acho que esse legado ninguém tira da gente, né? Fica para a história e isso que é gratificante, isso que é importante. E para nós, empresas, principalmente o Sescom, aliás, já lembrando, em fevereiro teve um evento, o primeiro, o Expo Contábil, foi sensacional. Fui coordenadora do projeto. Foi sensacional aquele evento. Foi muito bacana, foi desafiador. Eu lembro até que o Jorge, eu estava conversando com o Jorge, ele falou assim, eu não sei, é o primeiro, não sei como é que é. A gente estava não tinha mais lugar pra gente lá dentro. Né, de tão sucesso que foi, que realmente lotou muita gente. A gente estava com 2.000 pessoas, expectativa inicial, quando a gente pensou, uma coisa assim, mais tímida, até umas 500 pessoas. Ele chegou e falou assim, aí foi 700 crescendo, no máximo. Foi crescendo, quando a gente passou de 1.000, a gente não acreditava. E aí a gente falou assim, se for o caso, a gente expande o espaço. E foi, se estava lá, foi um sucesso. Foi um sucesso. Que agora, com a pandemia, né, infelizmente, não tivemos mais, e agora também é o retorno, então, do Escom lá em Campos do Jordão. Você
que não se inscreveu ainda, faça sua inscrição, porque é um evento realmente sensacional, importante, com grandes nomes e grandes assuntos importantíssimos para o seu dia a dia na empresa de serviços contábeis. Então, assim, eu recomendo. É verdade, vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto em Campos do Jordão. Quem tiver interesse, entra no Contábil Store e lá você tem uns preços bem legais e tá em promoção que você, além do preço já ser bacana e diferenciado, quem é associado ainda tem um desconto maior e ainda você pode fazer o parcelamento no cartão. E é um dos melhores eventos que tem do Sescom, é esse, estava sendo muito esperado. Além do charme da cidade, que muita Sim. gente já vai, passa o final de semana lá, Então ainda bom que vários 15 e dias 16 é antes. quinta e sexta, né? Então já Quinta e fica lá o sexta. final de semana. Eu vou estender, Eu vou também querer vou. ficar com a família lá, 2 dias trabalhando e 2 dias ficar aproveitando com a família. Eu também faço a mesma coisa sempre. Sempre que tinha um evento, a gente sempre fazia a mesma coisa, porque realmente é uma cidade maravilhosa, né? E são nomes importantíssimos que a gente leva, com temas super interessantes para a categoria contábil. E, assim, é inadmissível. Acontece a cada 2 empresário, né? anos, o empresário contábil vai falar, estou sem tempo, estou sem dinheiro, ou está caro. Não está caro. Não. Ele tem que ter tempo, ele tem que separar um tempo dele para ele se reciclar, para ele se relacionar, para ele conhecer novas pessoas, abrir a mente. Isso faz parte da oxigenação que o empresário precisa. E além disso, você tem a parte tecnológica com as empresas lá, né? Que tem a feira de eventos, a feira de negócios, onde você encontra, né, todas as maiores empresas estarão lá. Você encontra de tudo para o segmento. Se você quer melhorar, se você quer começar, você que ainda não tem a parte tecnológica tão forte, você quer começar, esses são eventos assim que fazem toda a diferença, porque você tem ali um leque de empresas que você pode consultar, conferir, ver a apresentação, e aí você escolher para onde você começa, onde é a sua maior dor. Inclusive, o nosso patrocinador master, a Iungo, estará lá presente no evento em Campos do Jordão. Iungo, telefonia em nuvem que amplifica a sua voz e te conecta. Silvana, pena que acabou. Já acabou, foi rápido. Pena que acabou, é rápido porque assim, já estou ouvindo aqui o pessoal falando, lá do outro lado. É minha família. Imagina. Muita gente admira o seu trabalho, eu sou um deles também, realmente acompanho a sua trajetória há algum tempo, desde a outra empresa que eu trabalhava, então sempre que você falava assim, levantava a mão lá, estou precisando de alguma coisa aqui, a gente estava lá sempre. É verdade. Porque realmente a gente via que era um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho extremamente dedicado, e tanto é que Guarulhos já é uma cidade, uma baita de uma cidade, uma bela arrecadação, né? Se eu não me engano é a segunda maior arrecadação do estado, ainda. Quase está chegando em primeiro, só não chega em primeiro por causa de São Paulo, né? Mas de Guarulhos continua sendo a segunda maior arrecadação. E faltava realmente, tem muitos escritórios de contabilidade em Guarulhos, enfim, e realmente faltava uma proximidade maior com a classe contábil, né, para ajudar, enfim. Então, desde a associação, depois com o Sescom, enfim. Então, a gente percebeu essa evolução e todos os eventos que tinham lá, a gente sempre participou. Então, realmente, eu agradeço a sua participação. Foi uma honra e um prazer tê-la aqui. E já deixo aberto o convite para outras oportunidades, porque, por exemplo, a gente não abordou um assunto que aí vai ficar para a próxima, porque ela já disse no começo, ela também estuda bastante. Nós vamos falar sobre reforma tributária. Reforma tributária é um assunto aí que está deixando todo mundo cabelo em pé. Mas é uma grande oportunidade de negócio para quem estiver atento. Quem estiver atento e começar a trabalhar já, sair na frente. Aliás, fique de olho no site do Sescom e no Instagram do Sescom, porque o presidente Batistão está rodando aí várias cidades falando sobre reforma tributária, não é isso? Exatamente. Ele teve agora no começo desse mês, dia 5 de julho, ele foi na Associação Comercial Empresarial lá de Guarulhos para falar, para levar esse tema para os empresários, e num formato diferente. Não é só para chegar para os contadores e falar as técnicas, né? Isso também a gente falou, como o que vai mudar, e de uma forma assim espetacular, porque foi muito direto ao ponto, de uma forma muito simples, porque a gente pega alguns treinamentos que você fala, meu Deus, eu não entendi nada, o que é isso? Eles colocam de uma forma assim excepcional, mas o foco é mostrar ali para os empresários contábeis a oportunidade de negócios
na reforma tributária. Eu estive em São José do Rio Preto e eu assisti lá a palestra do Batistão em São José do Rio Preto e realmente são dicas importantes e interessantes para você usar no seu dia a dia, porque realmente é uma excelente oportunidade de negócio para com os seus clientes. Verdade, verdade. Então, quem ainda não foi, não teve oportunidade, em breve a gente vai trazer esse mesmo, que é Conexão Paulista, né? Que está rodando as cidades do interior, mas a gente vai encerrar com chave de ouro aqui na sede do Sescom, em São Paulo, na Avenida Tiradentes, 960. Então, você que não conseguiu participar ainda, se programe, fique de olho nas redes sociais do Sescom para que você não perca. Isso é muito importante. E eu agradeço imensamente o convite, Adriano, fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho, contando um pouco do que eu acho, do que eu vivenciei. E eu espero que você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar e que você goste, que você divulgue esse bate-papo, esse podcast, porque isso é importante. Eu sempre falo que conteúdo bom é aquele que a gente compartilha, porque a gente quer que chegue mais longe. E eu espero fazer a diferença, que eu possa ter plantado uma sementinha aí para que você repense nas suas atividades e como é que você pode fazer para o seu negócio alavancar. E você vê, e olha que coisa interessante. Iungo é uma palavra em latim que significa conexão. E você que quer se conectar com a Silvana e de repente trocar uma ideia, enfim, @Silvana Conecta. Exatamente. Eu criei esse perfil que era para conectar todas as atividades que eu fazia, porque dentro da empresa ficar falando sobre entidade talvez não fizesse muito sentido para o meu cliente final, né? Então, Silvana Conecta realmente é para a gente falar sobre todos esses assuntos, para a gente estar conectado em tudo que está acontecendo aí no empresariado. Então vai lá, segue Silvana Araújo no @Silvana Conecta e não deixe de seguir @Adriano a Voz da Contabilidade e o nosso canal no YouTube, Somos Iungo. Somos Iungo, que lá você encontra o talk show A Voz da Contabilidade. Até breve e com um novo episódio da Voz da Contabilidade. Obrigado.